Saúde e bem-estar. 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase. Esse é o dia hoje. Essa é uma doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. A psoríase ela é cíclica, ou seja, ela apresenta sintomas que desaparecem e que reaparecem periodicamente. O principal sintoma é o aparecimento de lesões avermelhadas que descamam a pele. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico dermatologista Marco Túlio Cavalcante, porque ele vai explicar também um pouquinho como é que funciona a psoríase, né? Ainda é uma doença que causa muito preconceito, né, doutor? As pessoas que têm a psoríase, elas sofrem também bastante, porque é uma doença que a pessoa olha e acha logo que é contagiosa. Tem muito isso, não tem? Bom dia pro senhor. Bom dia Daniela, bom dia Tom Barros. Seja bem-vindo, Marco Túlio. Bom dia a todos os telespectadores, um prazer estar aqui com vocês. Bom, então a psoríase é uma doença que ainda tem muito estigma, né? Muito preconceito, as pessoas confundem com outras doenças. No passado, a principal doença que era confundida com psoríase era a lepra, né? A hanseníase, que hoje esse termo lepra ninguém usa mais, né? É verdade. Hoje a gente usa o termo hanseníase. Bom, então é uma doença que se caracteriza pelo surgimento dessas placas. As placas são avermelhadas, né? Tem uma escama prateada. Essa é a forma mais comum da psoríase, chamada de psoríase vulgar. Mas pode também comprometer outras partes, né? Couro cabeludo, as unhas causando deformidades e ainda comprometer as articulações, que é a chamada artrite psoriásica, que é uma doença grave que causa deformidades. Doutor, agora sim, é uma doença que ela é adquirida, uma doença que é hereditária, tem como prevenir? Bom, a psoríase ela tem realmente um componente genético. Existe uma predisposição genética que a gente consegue identificar na grande maioria dos casos, mas às vezes a gente não consegue. O indivíduo diz, olha, eu tô com psoríase, a gente pergunta, não, desconhece casos de psoríase na família, né? Mas a gente tem sempre que estar atento para isso, porque existe essa correlação aí com a parte genética, né? A partir de quando acontece? A pessoa nasce, vem logo da infância e tem faixa de idade, tem? Logo nos primeiros meses de vida a gente já pode suspeitar, pode dar o diagnóstico, sim. Mas pode acontecer de na fase adulta você começar a perceber os sintomas? Exatamente, no decorrer do tempo o quadro pode se agravar, né? Mas alguma coisa desencadeia, fator emocional, alimentação? Existem vários fatores desencadeantes, tanto que psoríase não é uma doença autoimune, né? Como o lúpus, é uma doença imunomediada, porque existem os fatores gatilhos. Esses fatores podem ser infecções virais, infecções bacterianas, né? Medicamentos como o lítio, beta-bloqueadores, tá? O estresse, às vezes tem uma carga emocional, uma perda familiar, e isso aí pode ser um fator desencadeante, né? Mas para ter a precisão do diagnóstico e a partir do tratamento, que tipo de tratamento? Para cada uma dessas manifestações tem um tratamento diferente, é? Então assim, uma vez dado o diagnóstico, esse diagnóstico é clínico, mas a biópsia de pele às vezes é necessária até para poder diferenciar de outras doenças que são parecidas, né? Então é importante, de repente, fazer uma biópsia de pele. É importante que um especialista, no caso aí o dermatologista, veja o paciente, né? Bom, e dando o diagnóstico, aí a gente vai definir o tratamento. O tratamento pode ser tópico, à base de cremes, vai depender muito do caso, né? Pode ser um tratamento sistêmico também, existe aí a fototerapia, mas assim, o mais importante é que hoje as coisas evoluíram muito, né? A gente está num momento fantástico, assim, para quem tem psoríase está vivendo assim um período maravilhoso, porque os novos medicamentos são capazes de mudar o curso da doença sem causar prejuízos para os pacientes, porque no passado se usava corticoide, né? Outros medicamentos imunossupressores como metotrexato, ciclosporina, que a gente até usa, mas de uma maneira assim mais controlada, um período mais curto, porque hoje nós temos os imunobiológicos e agora os inibidores de JAK, né? Os efeitos colaterais dessa medicação?
Bom, para fazer uso de um imunobiológico ou então de um inibidor de JAK, primeiro o paciente tem que passar por uma série de exames. E aí, estando tudo ok, a gente inicia o tratamento e periodicamente a gente vai refazendo esses exames, né? A gente está hoje no dia 29 de outubro, né, que é o Dia Mundial da Psoríase. E aí a gente está conversando com o Marco Túlio, que é dermatologista. Tem uma pergunta para o senhor, do Reginilton. Ele pergunta como é que o estigma social e a falta de informação sobre a psoríase, como é que isso afeta a qualidade de vida e a saúde mental também de pessoas que vivem com essa doença. E o que a comunidade pode fazer para mudar essa realidade? Bom, então, eu acho que o mais importante é as informações. Ter mais informações, e para isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem se empenhado demais. E a gente mesmo no dia a dia dos nossos consultórios explicar detalhadamente aí para os pacientes e para os familiares, né? Palestras, tudo isso eu acho que é importante não só para a psoríase, como para outras doenças também. Por exemplo, pacientes com vitiligo sofrem demais, né? Paciente com hidradenite supurativa e outras doenças. Vitiligo é aquela que fica a pele mais clara, isso não é? que vai perdendo a pigmentação e fica realmente branco, né? Como é que o Jackson teve? Michael Jackson. Agora, doutor Marco Túlio, o vitiligo, ele pode ter causa emocional? Pode ter relação com isso, sim, com certeza. Um choque, uma... Isso, pode. O Oswaldo, lá de Maracanaú, aí ele pergunta para o senhor se a urticária tem jeito, se tem cura. Quer até explicar o que é urticária? Então, a urticária crônica espontânea também é uma doença que não tem uma causa bem determinada. Às vezes pode ter relação com outros problemas, principalmente com doenças da tireoide, mas hoje existe tratamento também para urticária crônica e a gente usa aí os imunobiológicos também. A urticária é aquela que coça, Os inibidores de JAK também podem ser usados. Sim, coça e dói, né? Fica aquelas placas edemaciadas, vermelhas, que surgem e de um dia para o outro já aparecem em outra área. Não parece com a psoríase? Não. É diferente porque não tem descamação, né? A psoríase é aquela que fica descamada. Mas a psoríase, ela coça também? Pode coçar, sim. Pode coçar. Interessante que psora significa pele que coça, esse termo aí, psoríase, né? Mas quem coça mais do que a psoríase é a dermatite atópica, né? Um dado interessante, no Brasil, nós temos uma prevalência de 1,3% da população com psoríase. Isso corresponde a 2,6 milhões de brasileiros com psoríase. Tem outra pergunta de ouvinte aqui. 2 milhões e 600 mil, aproximadamente. Outro ouvinte pergunta se a dermatite seborreica tem relação com a psoríase e qual é a relação, qual a diferença, na verdade, entre a dermatite seborreica e a psoríase. Isso é interessante porque a dermatite seborreica é uma doença, a psoríase é outra, mas existe realmente uma área ali de interseção, vamos dizer assim, que as duas que confundem muito, né? E pode ser até espectro da psoríase, dermatite seborreica, né? O tratamento então tem uma relação. Sim. O tratamento é diferente, então? O tratamento é diferente. Essa parte das articulações, quando ficam comprometidas, como é que se faz? Bom, então, quando a gente identifica o paciente com comprometimento articular, com uma queixa articular importante, a gente geralmente encaminha esse paciente para o reumatologista, né? E lá o reumato vai pedir os exames, vai fazer a investigação para definir se se trata de uma artrite psoriásica ou de uma artrite reumatoide, que às vezes é difícil. Só para você ter uma ideia, Tom, às vezes o paciente abre o quadro de psoríase com a doença articular e fica difícil de você dar um diagnóstico, né? Porque vai ao reumatologista, ele vai pedir os exames vão vir negativo para artrite reumatoide e fica difícil, termina sendo tratado como artrite reumatoide, até que um dia apareça aí alguma lesão cutânea, uma lesão na pele, para poder dar o diagnóstico de artrite psoriásica. Né? Tem um ouvinte aqui falando também sobre o quanto que essas doenças, no caso dele, né, a urticária, mexe com o psicológico e com o social. Imagino também a dificuldade dessas pessoas, né, doutor? Porque são marcas que ficam na pele, né? Com certeza, as pessoas sofrem demais, né? E por falar também assim na psoríase, você falando dessa parte psíquica, né? Vamos falar assim, existe hoje a chamada cicatriz psicológica, né?
paciente que sofreu tanto na vida com psoríase, que hoje mesmo a gente fazendo o tratamento com os imunobiológicos, a gente clareando a pele desses pacientes, o trauma ainda persiste. Então são pessoas que a gente tem que ter muita atenção, tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque na psoríase existe uma outra coisa, que é, às vezes a pessoa fica tão desanimada, né? O índice de qualidade de vida cai, assim, afunda mesmo, e esse indivíduo é levado a usar álcool, tabagismo, né? Às vezes drogas ilícitas e a ideação suicida que existe, né? Também, não é? Isso. Doutor Martúlio, dá para ter uma vida normal hoje, uma pessoa normalmente, sem problemas? Sim, com certeza, vida normal, né? O diagnóstico sendo precoce e o tratamento iniciando de forma precoce, a história é outra. O paciente vai ter uma qualidade de vida fantástica, né? Doutor Marco Túlio, a gente queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui ao nosso estúdio, explicar um pouco, falar um pouquinho sobre a psoríase e que as pessoas desmistifiquem também essa doença, né? Com certeza. E aí, hoje, dia 29, Dia Mundial da Psoríase, fica só as palavras aqui para todas as pessoas que têm essa doença, que procurem o especialista, que conversem, porque hoje a história mudou, né? Nós temos aí esses medicamentos que são divisores de águas e a tendência é que todo mundo tenha uma qualidade de vida bem bacana, né? Muito obrigada. Obrigado, doutor Marco Túlio. Foi um prazer, dermatologista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.